Uma produção Podium. Last place at the end of lap one comes home to win. What the is this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it? Bem-vindos ao 8º episódio da segunda temporada de Domingos, hoje para falarmos sobre a 7ª corrida do calendário de 2022, o Grande Prémio do Mónaco. O Grande Prémio do Mónaco, João e Beatriz, que é sempre especial. Não esquecer que Álvaro Parente bateu Vettel e venceu o Grande Prémio do Mónaco. É um facto. Não esquecer também Como é que vocês sabem estas coisas? Porque sabemos. Não esquecer também que Félix Acosta ganhou aqui, em Fórmula E. Afirmativo. Corridaço. Verdade, isso eu já sei. E não esquecer também que foi aqui que Tony Stark fez a sua primeira corrida de esportes motorizados, tendo vestido o seu fato de Iron Man e derrotado um vilão. Com recurso também a um Rolls Royce atropelando-o violentamente. Ok. São Obrigada. factos que tornam Mónaco especial e única. Claro que sim. Essa última foi um bocado... Isso é sério? É sério. Faz parte do universo... Faz parte do universo Iron Man no dos filmes. O que, João, saltando já para a pergunta que é a pergunta difícil, acho que justifica o porquê de Mónaco não poder sair do calendário de Fórmula 1. Claro, é isso. É Não, isso, por é isso. favor. Não, eu ouvi este argumento esta semana de alguém que me disse que o Mónaco não foi desenhado para os carros de Fórmula 1 atuais. Ao que eu respondi, meu amigo, o Mónaco é igual, que eu saiba, há 70 anos. Os carros de Fórmula 1 atuais é que não foram desenhados para o Mónaco, não foi o contrário. Sei lá, é verdade que os carros de Fórmula 1 hoje em dia são absurdamente grandes e largos e compridos, e não era o caso mesmo há 10 anos, quanto mais há 20. Não Mas podemos acho deixar que de ter o problema- Mónaco. Isso O que não. mudou foram os carros, não é? E obviamente que é impossível ultrapassar, acho que isso é óbvio. Aliás, hoje, Pessoalmente se chamares ontem- Fernando. Podes chamar até o Albon. Até o Albon aguenta o Gasly atrás dele com pneus de chuva e o Gasly Eu com não acho o intermédios. álbum mau, tipo, eu não sei. Eu também não, mas Imagina, o Latifi só não desculpem lá. aguentou mais malta porque levou bandeiras azuis. Malta, vamos já fazer aqui um intervalo para dizer que o ano passado, era o ano passado 2021 ou 2020, no ano em que houve esports e o Leclerc jogava a toda a hora com o álbum. só para clarificar, esportes continuam a existir, não foram banidos. Tá bem, ok, mas quando existiam antes de 2020. quando havia corridas, deixa-me só. As pessoas já saíram de casa, aparentemente. Deixa-me só dizer isto. Quem é Nem que era? todas. Era o Leclerc, Exato. o Albon e o Max nunca foi grande, nunca participou muito, mas havia um terceiro. Bem, o estava Max faz sempre- mais esportes do que os outros todos Não, mas combinados, havia mas ok. Não, era o Leclerc, o Albon e o Leclerc, Russell. exatamente, o Leclerc, o Albon e o Russell. E E o estavam Norris. sempre, tipo, super evenly matched, estás a ver? Com o mesmo carro. Portanto, eu acho que está sempre. Num está jogo de sempre. computador, Beatriz. Ok, still. Imagina. Esse é o teu argumento. Epá, eu a jogar ao Não, Pac-Man não é- sou tão não bom, é um- sou tão bom como o Lewis Hamilton. Juro. Mas posso acabar o meu raciocínio, por favor? Tipo, há essa possibilidade. Claro, Ok? claro, Eles Beatriz. ta- com o mesmo carro. Vou só eles pôr em estavam miúdo, super- tá bem? Estão a ver como é que vocês são? Isto é censura. Isto é censura. Com o mesmo carro, repara. Sim, com o mesmo carro. Não, com o mesmo Exatamente. jogo de E eles computador. estavam sempre. Ok, com o mesmo jogo de computador, pateira ou patara. Mas imagina, eles estavam sempre super evenly matched, o que me leva a crer que eu acho que o Albon não é assim tão mau, simplesmente tem tido azar. Eu também não acho que o Albon seja mau agora. Não, eu nunca vi o Albon aguentar alguém 50 voltas atrás com um Alpine, não é? Como o Alonso já fez várias vezes. Eu, por norma, na escola, quando alguém me queria bater, eu dizia-lhe sempre: já viste o meu ranking no Tekken? E a malta acalmava-se sempre. Calmava-se logo e a coisa resultava. A Beatriz não sabe o que é o Tekken. Não esqueces, João, isto fica entre nós. Confesso que não sei. E avançamos. só. Passou-lhe ao lado. Não interessa. João, mas isto é um argumento válido? Quer dizer, ou melhor, o Mónaco está de facto em perigo de sair do calendário?
Não. Aliás, acho que está no contrato da Fórmula 1 com as equipas que o Bottas não pode sair. Então para que sequer ter esta conversa? Não, porque basicamente a corrida normalmente é um bocado secante e as pessoas não têm mais nada que falar, então falam sobre isso. Normalmente, mas desta vez não foi. Mas não por haver ultrapassagens em pista. Não, porque o Sainz fez o save of the season. Exato, foi só por isso. Foi só por isso. Foi só claramente por isso. Mas sei lá, é um evento que eu vou. A minha opinião é a seguinte: se fôssemos criar uma corrida nova hoje e alguém se lembrasse, olha, ia fazer uma corrida no Mónaco, imediatamente toda a gente dizia, mas estás maluco, ok? Para foi isso. E nunca aconteceria. Agora, com a história que o Grande Prémio tem e o significado que tem para a Fórmula 1, pela sua história e pela sua particularidade, Os pilotos moram obviamente lá. que tem de ser, que tem de ficar no calendário e por muito que secantes que sejam as corridas, mesmo que se altere ligeiramente a pista, o que já se falou, houve uma expansão muito grande da zona, basicamente, a este da pista, e fala-se em alargar a pista para aí. Acho muito bem. Adoro quando as pessoas dizem zona este, zona norte, estás a ver? É tipo o GPS, vá para o norte, mas eu sou algum marinheiro, tipo, diz-me só a esquerda, a direita, é muito mais fácil. Esquerda, a direita depende de onde estás apontada, mas pronto. Pronto, és um marinheiro então, está visto. Pode ser a esquerda ou a direita, não é? Mas pronto, da zona atrás do túnel, da entrada para o túnel. Por trás. Sim, antes, como quem está virado para o túnel atrás. Certo. E que se altere a pista, que se faça os possíveis para melhorar a corrida, mas o Mónaco não pode sair. Claro que não. Nem vai acontecer. Claro Beatriz, uma proposta que ouvi do teu querido Daniel Ricciardo já não é, já me passou. era precisamente alterar, no limite até podia-se pensar em alterar o formato, ou seja, em que quase que se fazia um grande prémio que eram só cronometragens. Era uma espécie de uma super qualificação durante a minha 3 questão dias. é porquê que estamos a dar palco a um tipo que para o ano já não vai estar na Fórmula 1, não é? Beatriz, vá lá, Não um é esse o bocadinho de ponto. respeito. Não é esse o Um bocadinho de ponto. respeito. É só em termos de formato. O que é que te parece? Um bocadinho de sabia. respeito. Beatriz. O que é que te parece? Já sabia! Portanto, tu ouves o Sainz que nunca ganhou uma moeda ao ar e não ouves um gajo que ganhou 8 corridas e nunca teve Mas o estás a melhor brincar carro. comigo, mas o Sainz alguma Sim. vez esteve numa Red Bull. Estás a brincar comigo? ok? Pois, nem chegou lá. Onde é que está o Sainz agora? Agora está na Ferrari e já ganhou corridas. Não ganhou desculpa. nada. Não ganhou Desculpa. nada. Onde? Ganhou onde? Não ganhou corrida. Claro que não. Não ganhou nunca nenhuma. Achava que sim, por acaso. Ganhou, não. Nunca ganhou uma corrida. Sério? Ele quando sonha Vamos ter que acordado. cortar esta ganha. parte. Não. Sério? Isto vai Estás ser. a mandar bocas sobre Tá o bem, gajo mas que está ganhou farto 8 de fazer corridas sem pódios. nunca ter Incluindo com um a carro. McLaren. Fez Incluindo pódios com na a McLaren. McLaren. Fez pódios com a McLaren. Estás a Então brincar o Ricardo comigo? ganhou O uma Ricardo corrida. ganhou uma corrida com a McLaren. O Ricardo ganhou Tá uma bem, mas prova com a com McLaren muito melhor do que a McLaren em que o Sainz teve. O quê? Beatriz, nem o Norris ganhou uma corrida com a McLaren. O Ricardo ganhou. Portanto, Não Está pode. bem, o Norris não ganhou Desculpa porque lá, quis trocar ó, de pneus. Beatriz, Não, vamos pá. ser Ninguém está a coerentes. negar ninguém está a negar que o Ricardo não está Anyways, eu em acho, boa eu forma. acho que Agora, está não numa, pode está estar a numa mandar trajetória bocas. descendente de qualquer forma. Não. Ok, acabou. mas imagina, voltando ao Não, ponto, não, deixem-me não, falar. não. Vocês nunca me deixam falar, estás a ver? Não é O impossível. Tiago começou a falar e tu interrompeste. Tiago, acaba Não, o eu teu não interrompi, raciocínio. ele perguntou o que é que eu Tiago, achava. acaba o teu raciocínio. Sim, eu vou só dizer, Beatriz, com coerência, da mesma forma que tu justificas o Sainz, que é melhor que o Leclerc com resultados. Sim. O Norris não Ricardo ficou à frente do Ricardo. O Ricardo já ganhou um grande prémio com a McLaren e o Sainz tá nunca bem. ganhou. Portanto, Ok, mas e pontos? E pontos? No final do ano, o que é que Pronto, contamos? é só Vitórias? para não, dizer isso. pontos. No final do ano agora contamos pontos, explica-me que lá eu então saiba. do formato, Beatriz. Conta-me Eu, lá por o acaso formato. acho que era engraçado. Acho que é uma boa ideia. Portanto, tu não, Apesar de queres, ser- tu não queres ouvir o Ricardo, mas afinal concordas com ele. Que não bate. Imagina, também há de vez em quando o Rosberg diz qualquer coisa que eu penso, não está longe da verdade. E por acaso acho que era uma boa forma, de tornar o Mónaco um bocado mais interessante. Se bem que foi o que eu disse no início, eu acho que esta corrida foi bastante mais interessante. Pronto, na realidade eu não me lembro de muitas corridas, mas desde que eu me lembro de ver F1 com o Mónaco, é tipo que esta foi das corridas mais engraçadas que eu vi no Mónaco. E a Beatriz lembra-se de ver F1 desde janeiro. Não, março. Ok. Já Acho que havia é antes, mas não se lembra. Não, nada. Eu pago o ramo sempre. João, tu que estiveste no Mónaco este fim de semana, festas, iates
silicone e álcool foi algo que viste? Ou nem por isso? Tudo isso. Viu-se muita coisa. Pessoas com corpos bastante estranhos. Porquê? Claramente. Corpos estranhos? Porquê? Epá, eu vi senhoras com lábios que flutuavam, acho eu. Podiam ser usados Sou como, fã. Confesso que sou fã. como instrumentos de salvação aquática. como Mas os digo-te uma fatos- coisa, como os fatos do- achava que isto ia degenerar um bocado. Foi falarmos só da boca delas, não está mal. Não, mas Não. tipo, é o que mais me impressiona porque, ok, as outras características até compreendo que sejam aumentadas, estas não percebo porque simplesmente ficou a parecer. Estás a ver os fatos Estranho. os fatos da malta do MotoGP quando tem um acidente? Exato, é isso. É isso. É um airbag. Tipo almofadado. Exato, exatamente. Enfim, Pronto. muito estranho. Não, mas sim, acho que foi a primeira vez que o Mónaco voltou aos tempos pré-pandemia, pré-Covid. E estava tudo maluco, basicamente. Estava, sei lá, eu... Sinceramente, estávamos todos a combinar ir sair na sexta à noite, porque tínhamos bastante tempo entre a qualificação e a corrida do sábado, que era à tarde. E a qualificação era mais ou menos às 11 da manhã, na sexta. Só que sucede que um dos nossos pilotos mandou um estouro monumental no mesmo sítio em que em que o Schumacher depois fez o mesmo, na corrida. Quem nunca? E pronto, tivemos de passar a noite toda a reconstruir o carro para poder fazer a corrida do dia seguinte e ninguém foi sair a lado nenhum. Mas Seca. pelo que nós víamos assim à distância, parecia muito interessante. Muito bem, João. É sempre bom saber o que é que se passa por Mónaco. E é por isto que o Mónaco não pode sair do calendário. Está bem? De acordo. Vamos então falar agora deste fim de semana que terminou com uma vitória de Sérgio Pérez, ainda não tínhamos dito aqui, Carlos Sainz em segundo e Verstappen em terceiro. E ao contrário daquilo que normalmente acontece no Mónaco, o vencedor não foi ditado pela qualificação. Não, Portanto, foi ditado pela ineptitude. Exatamente. Foi mais por aí. Portanto, vamos começar então pela qualificação. Tivemos uma Ferrari Imperial e claramente mais rápida que a Red Bull. Muito rápidos. Durante o fim de semana todo, não é assim? Todo. Treinos livres. Foi basicamente foi tão claro que até acho que o Max desistiu a certo ponto e disse, olha, pronto, isto vai ser uma desgraça e portanto, seja o que Deus quiser. O Checo não, o Checo ainda tentou e parecia que era capaz de se intrometer entre os Ferraris Já estou a ver onde é que isto na vai parar. qualificação. Por acaso, isso foi algo que eu assisti com alguma curiosidade, que o Pérez claramente foi consistentemente mais rápido que o Verstappen também ao longo de todos estes dias. Sim. É algum skill próprio do Pérez para este tipo de circuitos? Ou... Pois, é assim, tendo em conta a época passada, eu não diria isso porque o ano passado o Max foi claramente mais forte, mas claro que era a primeira época do Pérez na Red Bull, mas este ano sim, Jeddah e agora aqui o Pérez tem sido muito forte, sem dúvida. Portanto, ele das 4 corridas que deixa. ganhou, 3 eram circuitos citadinos. Sim, e a outra foi porque basicamente ninguém mais quis ganhar, não é? Exatamente. Portanto, mas sim, Não foi deixa de de ser facto. um wingman, não é? Foi de facto interessante. Tivemos aquela confusãozinha no Q1, que foi bastante engraçado, não é? Epá, eu não compreendo como é que isto ainda se faz na Fórmula 1, porque nós na Fórmula 2 eles dividiram Que a desgraça. qualificação em duas, precisamente por causa disto. Nós temos a sessão de Claro. treinos livres em que está toda a gente em pista, em que, a sério, nunca me tinha acontecido. Parecia um controlador de tráfego aéreo a tentar gerir Heathrow sozinho, tipo um gajo para 900 aviões. Pá, inacreditável. Tipo, o piloto à frente está numa volta rápida e depois o outro à frente dele está numa volta lenta, acho eu, e depois o outro à frente dele. Epá, e esquece, não. Eu acho que no final de contas fizemos 23 voltas e voltas lançadas fizemos 5. As Uau. outras foram todas abortadas por tráfego. Sim. Não tem muito sentido, não é? O que é que tiras daí? Pá, O que é que tiras de uma fazer uma qualificação? qualificação nestes Claro. moldes é absurdo. Para mim fazia mais sentido que o formato no Mónaco fosse diferente do resto da época e tu tivesses uma Q1A e uma Q1B
em que tinhas 10 carros numa e 10 carros na outra, e depois o top 5 de cada um passava para o que seria a Q2 ou o equivalente à Q3, e pronto, estava feito. Tipo, não... O Gasly era tipo a concordar contigo. Pois, foi o que lixou um bocado, não é? E a ele e a minha aposta, não é? Que tinha apostado no Gasly para... Tinhas. top 10, não é? Eu acho que eu também não tinha. Ai, Eu acho que não, tu é que tinhas, eu tinha apostado no Albon. Então foi a Pois. minha fantasy, que eu tinha na minha fantasy, pois. Exatamente. Não, o Albon nem estava toda a só, gente pode estava ser só brilhante mesmo na fantasy. a fumar muitas substâncias, com certeza. Porque para apostar no Albon nunca daria. Mas enfim. Mas sim, portanto, tivemos esta Q1, mas sem grandes acontecimentos, a não ser, de facto, o facto de o Gasly ter ficado fora na Q1. E o Stroll, o que é que lhe aconteceu? O Stroll seguiu. Fora do Ou não? déficit. O Stroll, não. não me lembro. Ficou na Q1. Não, que ideia. Não, o Stroll fora. foi eliminado. O Foi. Stroll foi eliminado. Mas foi só déficit de talento ou aconteceu alguma coisa? Eu acho que não aconteceu nada. Eu acho que não aconteceu nada. Acho que Não foi me só recordo isso. por acaso. Eu, É uma boa nós, questão. estávamos a usar a pitwall da Aston Martin. Eu tive de ir à casa de banho, e quando fui lá acima à casa de banho estava o Stroll no sofá todo esparramado. Encontraste outro campeão mundial de com F1 uma- nos urinóis. Conta-nos tudo. Não, eu encontrei o Vettel a caminho dos urinóis. Ele estava a descer a escada, eu estava a subir. Quase, so close. Espera aí, Não, o mas o Vettel Stroll estava- ou o Puyol? Pois, ele está numa de sanção. Ele agora que tem cabelo outra vez está a dar tudo. Como é que Oh isto meu Deus, acontece? podemos falar sobre o cabelo do Vettel? Pá, nós começámos Parece vamos que- Atenção, meus caros. Rejuvenescido, parece que tem menos Beatriz, de 10 anos. vamos voltar ao início dos tempos. Nós iniciámos este podcast com o Vettel careca. É verdade. Mas Lembras-te careca. com o gorro, com o gorro. Mas com o gorro, carecão. sim, sim, sim. E foi Sim, feita sim, aqui sim, uma sim, aposta que mais cedo ou mais tarde iria ser semeada ali qualquer coisa. E Sim, que é o verdade. cabelo à Bieber ia voltar. Mas aquilo está a perder o. Não, já não tem mão naquilo. Dá uma sensação Não, mas que ele, sabes o que eu ele acho? corta Acho que é aquilo tipo todos os aqueles- dias. E Não, mas que imagina, acho que cresce. é tipo aqueles pais que imagina, não têm cabelo em cima, mas têm imenso cabelo de lado, aqueles homens, e depois tipo, mandam o cabelo todo para o Mas meio não é da o caso. cabeça, super alto. Não, mas ele mas eu tem. acho que ele está mesmo cheio de cabelo, sim. Pois. Também será onde aqueles tá. tratamentos ficam cheios de pelos nas costas? Então começam a nascer pelos. Para a próxima vez que o vir, pergunto-lhe: ó Sebastião, mostra aí os ombros, faz favor. Ai meu Deus, credo, que horror. Mas pronto, estava a dizer que o Stroll estava desparramado no sofá a falar com o engenheiro com um ar de criança a quem lhes tiraram as prendas de Natal, percebes? Estava mesmo muito. Porque o Vettel foi à Q3, no fundo. Sim, E sim, o o Vettel Stroll teve saiu muito da bem. Q1. Enfim, lá está, é o cabelo. Mas eu acho calma, que quanto mais cabelo ele tem, mais rápido o Vettel anda. É o que se faz. É o que se... Malta, mas em relação Tira. ao Stroll, pode ter sido alguma coisa a ver com os treinos livres, porque eu lembro-me de ler alguns que ele se tinha espetado no treino livre. Não sei, é Lembram-se possível. Ele espetou-se, isso sim, de certeza absoluta. Foi na volta de lançamento do Grande Prémio e teve logo a trocar uma asa e foi bastante divertido. Pois foi. Sim. E depois meteu uns pneus que afinal não davam bem e voltou a parar logo na volta a seguir para trocar outra vez de pneus, que foi extremamente divertido. Mas tirando isso, acho que foi tudo normal, não é? Portanto, Pronto, o foi só falta de jeito. Stroll a ser Stroll, no fundo. Mas, portanto, continuando a qualificação, o Leclerc, fantástico, portanto, constantemente, cada vez que fazia uma volta lançada, fazia Purple Sector sempre. E Pérez a tentar responder, ele diz que foi um problema mecânico que fez perder o controle do carro e embater nos raios. Disse? Isso não tinha Ele disse percebido. que sim, ele disse que foi um problema e que não foi. Ou seja, que o culpa não não foi tinha dele, visto houve ali uma coisa qualquer. Disse ele. Assim, foi um bocado estranho. Não, foi um bocado estranho porque aquilo é uma curva tão lenta que o carro fugir assim é muito estranho. Portanto, eu até acredito que. Pronto. que E é capaz imediatamente disso o carro. o Sainz viu e achou que, olha, isto é para sacar peões. Quer fazer e igual. fez igual. E bateu-lhe assim de ladex, também foi engraçado. E a seguir Criou veio ali o um- Verstappen e acabou a qualificação para trás. engarrafamento, Ninguém parecia passa. Para ir aí C19 não é hora de Foi, ponta, não é? foi giro. E portanto, ao contrário, normalmente acontece, o Leclerc foi o único que não teve o acidente, na realidade ficaram ali todos à espera. Também foi giro o Alonso lá mais atrás, ouviu que é para bater, se é para bater, mas também sai aqui em frente. Então bate já, vá! E foi. Ninguém me fica atrás. Sim.
Ainda assim, nada impediu que os dois alpinos tivessem participado nesta Q3, com Alonso à frente de Hamilton. Pá, tão bom. O Hamilton, que é muito bom no Mónaco, não é? Sim, sim, mas é melhor. e à Ele chuva. é melhor no Mónaco. É bom no Tão Mónaco bom. e à chuva. É mesmo bom no Mónaco. Ele é o novo Senna, no fundo. É tão bom no Mónaco que é o novo Senna. Por acaso já não revisitávamos esta piada há facto. muito tempo. Tinha saudades. Exatamente. Quem Quem também... também. do Mónaco ano passado, digo eu, não é? Foi exato. E se tudo correr bem, para o ano vamos voltar a ter a mesma conversa. A não ser que ele se reforme, não é? A não ser que ele se reforme. Nunca se sabe. Vamos ter esperança. Quem também teve impecável foi o Norris, como já é Fortíssimo. habitual. Ainda a recuperar daquela amigdalite que afinal era uma alergia, mas afinal não era mesmo uma amigdalite. E o Ricardo, Beatriz. Pá, não sei, vamos voltar à questão de quanto Houve tempo vários é que ele vai rumores ao aguentar. longo deste fim de semana que o lugar Pois dele estava claro, mesmo em risco. eu acho que o homem vai rapidamente mudar-se para os Estados Unidos e ir dar uma de Kimi, ir para uma NASCAR ou para uma Indy, para uma coisa assim. É a minha aposta para o ano. Achas já para o ano, Acho. João? O que é que ele está aqui a fazer? Ele não está aqui Achas a fazer que ele vai nada. ser trocado com o Pato? O que é que o Vettel estava aqui a fazer há um ano? Estava ali a fazer nada. É verdade. E na Ferrari, também na pois. Ferrari e tudo. E agora? É verdade. E agora está Não a fazer. sei. Está a Mas o fazer Vettel foi Q3 campeão. numa- Calma. Uou. Calma. O Vettel foi campeão mundial quantas vezes? 4? 4, está bem, mas desde 2012 ganham menos corridas que o. Ok, mas tu me dizes assim, o Alonso. Ok, mas é o Ok. mesmo argumento teres o Alonso na Que o F1 outra Ricardo. vez. Ganhou É menos um bocado corridas que o diferente. Ricardo. Eu acho que talvez em 2015 tinha. acredito. Desde 2016 para aqui, sem dúvida. Está bem, desde 2016 para aqui. Mas o Vettel foi campeão 4 vezes. É uma coisa dizer assim, qual é o ponto de teres o Alonso na F1 outra vez? Então, mas Calma, espera lá, um bocado estávamos diferente. ainda agora Não tivemos uma compares o discussão em que- Ricardo. Não compares o Ricardo com o Vettel ou com o Alonso. Ok? Calma, não vamos perder a cabeça. Sem dúvida que o Ricardo, quando estava na Red Bull, tinha um nível igual ao do Vettel. Simplesmente não tinha o carro para ser campeão do mundo. E isso garanto-te, a 100%, porque eu estava lá e conheço toda a gente que trabalhava com ele. Se a Red Bull tivesse sido o carro em 2016 que tinha em 2010, o Ricardo tinha sido campeão do mundo. E se a minha avó tivesse rodas era um skate? O que estamos a discutir agora é se para o ano faz sentido. Beatriz, Estás a tu não dizer, podes estar- estás a querer comparar. Desculpa lá, Deixa-me ou queres só estar- falar. tu Deixa-me ou só queres ter os falar. argumentos, Epá, ou não por queres, favor, estás a mandar por bocas. favor. Estás a- Epá, estás a- posso estás a- falar? Eu não Estás a percebo. comparar tipo O quê? ok, Dois eu sou pilotos? eu sou completamente a favor de ter pilotos novos na F1, até porque há uma data deles que com certeza fariam melhor figura do que os antigos que lá estão, tipo, só a pisar ovos. Agora, não Mas quem é que compares está a a pisar qualidade de um ovos? piloto como o Vettel, Sim, que sim, que- acaba. Segue. Acaba. como o Vettel ou o Alonso com o Ricardo, que não tem comparação. Porquê? Tu achas que o Ricardo Porquê? tem a mesma qualidade que o Alonso ou que o Vettel? Eu acabei de dizer que em 2016 o nível que o Ricardo estava a guiar era igual ao do Vettel em 2010. Simplesmente não teve o carro para ser campeão do mundo. Crazy girl, you're crazy. Não, mas pergunta a quem quiseres. Pergunta aos engenheiros dele que Mas trabalharam podes ter com uma os dois. opinião ainda, com uma opinião ignorante. Eu acho que ele não tem a mesma qualidade que o piloto. Desculpa. Pronto, Pá, então e contra acha. estas opiniões Então não há acha. argumentos. Estás errada, Não mas Tá acha à bem, ok, vontade. até posso estar. Eu não Pronto. acho que seja a mesma coisa. Muito menos Pronto. agora. Aliás, tu vês a performance do Vettel ou Então, do Alonso. não me digas Fazem a mim- coisas muito então, mais não- interessantes em corrida do que o Ricardo fez o ano passado ou está a fazer Tu este estás ano. doida, tu estás completamente doida. Desculpa, Beatriz, como é que é possível? O Ricardo, entre 2016 e 2019, foi o piloto mais interessante da Fórmula 1 inteira. As ultrapassagens que o gajo fazia, eram Uau! inacreditáveis. Uau, Desculpa, eu não consigo lidar com isto. mas tu vias que a Fórmula 1 na altura? É que, Via, mas não parece que não lembro. vias. Porque o Ricardo era o piloto que mais entretenimento dava a toda a gente, porque ele fazia ultrapassagens inacreditáveis, ganhou Ok, corridas, de acordo. ganhou corridas porque passou 7 ou 8 carros em Budapeste, onde ninguém passa ninguém, e Uma simplesmente corrida, sim. se tivesse sido o carro para ser campeão do mundo, tinha sido campeão do mundo. E por isso eu acho que sim, acho que é A questão comparável que se com o coloca aqui Vettel. é, se ele tivesse o carro para ser campeão do mundo, o Max também tinha o carro para ser campeão do mundo. E nesse caso, quem E o podia Ricardo ser tinha campeão ganho ao do mundo? Max, sem dúvida. 2016 o Ricardo ganhava ao Max. E Achas? 2017 e 2018. Sim, Aí já não vou. sem dúvida. Já não vou Porque não sequer. porque tinha a experiência que o Max não tinha. O Max era rápido, mas cometia imensos erros. Ok, João, isso é verdade. enquanto Não que o sei se Ricardo era não. assim tão linear como estás a dizer. João e Beatriz, só para terminar aqui a conversa com um argumento absolutamente avassalador, sabes também quem é que ultrapassou muita gente em Budapeste? Quem foi? Conta-nos. O Latifi. Quando terminou Não, nos o Latifi pontos. ultrapassou muita gente de uma vez quando houve uma bandeira vermelha. Não foi? Amigo, Toda a gente disputou. amigo. Não interessa, pormenores. Não são bem? pormenores.
Quantas pessoas é que o Latifi ultrapassou que tivesse Quem é que três- ultrapassa mais o do que três Budapeste? rodas, mais do que 3 rodas? O Latifi e o atravessou Ricardo. carro. É só isto que eu tenho que Mas dizer. calma, o que é que estava no capacete do Ricardo que eu vi notícias, não cheguei a Estavam ver? FEA. Facamol. Ok. Há quem diga que dentro desse pacote de pessoas Drama teria Lama. incluído o Zac Brown. E com um bocado de razão. Há quem Porquê? diga. O que é que aconteceu? Que drama foi esse? Contem-me, quero saber. Porque Então perguntar ao Zac Brown basicamente se eles se iam livrar do Ricardo. Aham, Ele basicamente o que é que ele disse que sim, que o Ricardo não, que o Daniel Não, não não está... disse. Calma. Não, disse que ele não está o nível de performance dele não é aceitável nem para ele nem para a equipa e que há mecanismos no contrato em que ele se pode ir embora. Calma, Eles Beatriz. podem pôr fora. O João está a dizer basicamente. isto de uma forma muito agressiva, tipo, há técnico sem sentimentos, percebes? Não foi isto desta forma, foi muito mais polido. Foi muito bem, mas mais a polido substância que é isto. esta. Pronto, a substância pode ser esta, mas foi muito mais polido que isto. Foi que nem ele nem a equipa estavam evidentemente satisfeitas, que as coisas podem melhorar e que está-se a trabalhar para melhorar e que o contrato tem cláusulas que prevêem tanto o prolongamento como também a separação das partes. Pronto, uma coisa assim muito Calma, genérica. é que eu fui ver agora o statement dele, João, e dito assim, isso foi super incendiário, porque na verdade ele disse que eles acham que eles têm o nível para ganhar corridas, querem que ele continue a desenvolver o Não, carro. diz que não que tem. ele demonstrou em não Monza. tem o Não, nível não. para ganhar corridas. O carro é que não tem nível para ganhar corridas, mas que Claro. eles gostavam de o ver further up the grid. Claro. Sim, ao nível do Norris. O que faz Exatamente. sentido. Ele gostava de ter 2 pilotos a correr a lutar por posições, mas que não têm visto. Ok. Portanto, no E fundo, disse o que ele Ricardo disse foi ganhou em que- Monza, portanto tem qualidade. Ok, não foi assim tão. Acho que alguém pegou tipo numa frase isolada, sem contexto. Não, mas houve uma altura em que eles lhe perguntaram se contratualmente ele se podia ir embora. E ele. De facto, contratualmente pode, não é? Pronto. E ele Está diz- bem, mas Cá ele, não formas. tinha mas ele não tinha de ter dito isso. Exato. O que é que achas que ele podia ter dito então? Que não Podia ter dito discutia logo que detalhes contratuais dos pilotos, que é o que toda a gente diz sempre. É isso. Ou seja, Portanto, para ele podia ter mandado fechado- essa dica, É isso. Ok. para mim, para ele ter mandado essa dica, Achas que já foi para um pôr, telltale sim, thing? para pôr pressão ou o que seja. Exatamente. É Mas uma acho que foi mensagem um bocadinho interna, deselegante. claramente. Acho que foi um bocadinho deselegante. O que é que Porque vocês estas acham do coisas, Zac Brown? para mim, Gostam tratam-se. Eu gosto imenso dele. Por acaso eu acho que ele é nem uma, por eu isso. acho que é uma pessoa que engana um bocado. Eu tenho essa sensação. Yeah. Ui. Que é uma pessoa que parece uma personagem até mais ou menos consensual, mas na verdade não é assim tão cute quanto isso. Mas pronto, não há parte. Vocês viram depois, entretanto, houve aí um tweet assim meio a espalhar fogo, que era a dizer do género: pá, acabou-se de ouvir. Sim. Acabou-se de ouvir na garagem da McLaren o Ricardo a gritar para o Zac Brown para ir comer saladas. Só que o Zac Brown nem sequer estava no Mónaco, ele estava nos Estados Unidos. Estava em portanto, Indianápolis. Mas tão bom. Go eat salad. Tu vai, mas é comer uma salada. Pá, Zac Brown, coitado. Pronto, mas o Ricardo respondeu, porque depois, obviamente foram ter com o Ricardo e perguntaram se tinha ouvido as declarações do Zac Brown, e ele respondeu a dizer que algo do estilo: a minha pele é bonita e brilhante e grossa o suficiente para aguentar críticas. Exatamente. Foi Em tradução livre. O tipo de resposta com piada que outros pilotos da grelha nunca na vida sonhariam produzir. Verdade. Não vou dizer, Dou-lhe- não vou dizer nomes, não vale a pena. Toda a gente sabe quem é que eu estou a falar. Não sei de que é que estás a falar, ok? Mas só uma pessoa com imenso sentido de humor é que podia ter usado aquele cabelo este fim de semana no Mónaco, com 3 metros de altura, parecia uma onda na Nazaré, e continuar com graça. Fica a Estamos a dica. falar de quem? Como assim? Vocês não viram o Sainz quando tirou o capacete? My God. Estás a falar do cabelo vermelho do Albon? Não, estou a falar tipo do cabelo gigante do Sainz este fim de semana. Pá, vocês não viram, Gostavas de sei. surfar no cabelo dele, era? Acho que vamos ficar por aqui, Tiago. Bem, vamos então à corrida. Acho que ficamos por aqui. Corrida que começou com chuvinha. Começou? Quer dizer, ela pá, não Podia começou. ter começado. É isso. Podia ter Não. começado com chuvinha, mas não começou. João, diz-me só uma coisa. Eu estava a ver tipo na televisão, não me parecia que tivesse a chover assim tanto. Ao início não estava. Ao início estava a chover um bocadinho. E o Eduardo Freitas, que é o diretor de corrida, eu não percebo muito bem porquê. Porque Já ouvi rumores de é a que questão que se coloca. ouvi rumores de que
ele estava à espera que chovesse a sério para só começar a... Porque a previsão era de que ia haver um aguaceiro muito forte. E ele não queria que isso acontecesse enquanto os carros estivessem a correr. Sim. E portanto esperou, mas foi tudo um bocadinho clumsy, porque ele esperou e depois começou a corrida e depois começou a chover mais e depois foi Sim, red sim, flag. sim. E, tipo, mais valeu ter começado a corrida à hora que era suposto. Tinha feito meia dúzia de voltas e depois, quando começasse a chover a sério, ok, red flag. É verdade que era possível que alguém se espetasse, mas a verdade é que, ok, ele queria a segurança e isso tudo, mas a verdade é que no Mónaco, à chuva, não vai haver um acidente grande. Porque tu Dificilmente. nunca andas a mais de Pois. 150. Tipo, E tens a barreiras verdade é do essa. lado, não é? Quer dizer, as pessoas não têm Sim, muito tipo- espaço, não há grande coisa a acontecer. Quando está seco, há acidentes grandes, sem dúvida, e houve alguns este fim de semana. Agora, a chover, nessa zona em que é fundo, quando está seco, tu não consegues dar mais de 160 porque estás ali a tentar ficar em pista. Portanto, era muito mais provável que acontecesse um acidente assim, ou 3 ou 4 acidentes pequeninos ao mesmo tempo. Sim, sim, Tipo, sim. pessoal a bater na barreira assim muito ao levezinho. Trânsito. E aí pronto, a bandeira vermelha, e esperamos que passe a chuva e não sei, mas não, aquilo atrasou e depois eles foram atrás de safety car, fizeram 2 ou 3 voltas, depois começou a chover, aí sim, começou a chover como se fosse Começou a amanhã. chover sério. Eu estava a sair do nosso parque de estacionamento a essa hora e foi mesmo chuva forte. E pronto, e depois tivemos para mais uma hora à espera que a corrida recomeçasse. E quando recomeçou, a pista ainda estava bastante molhada, portanto eles foram forçados. Essa foi outra. Eu nunca tinha visto isto na Fórmula 1, que foi a direção de corrida. Forçou a usar os pneus de chuva. Exatamente, Que era para forçar tirar a usar a água? extreme wets. Eu acho que era por uma questão de segurança, para não. Sim, porque claro. há sempre aquela cena do pessoal arriscar meter intermédios, especialmente com este diretor de corrida, que pelo menos no campeonato em que fazia antes e continua a fazer, é famoso por só começar a corrida quando está basicamente pronto para intermédios. Então isso poderia levar pessoas a arriscar começar a corrida em intermédios para não ter de parar para extreme wets. Portanto, bancando na ideia de que Sim, eu vou aguentar o carro. quando começasse a corrida, a pista já estaria boa para intermédios. Então a direção de corrida forçou a usar extreme wets, o que, ok, faz sentido, só que forçou com tipo 30 segundos. E a grelha de Mónaco é uma confusão, porque só tens tipo 2 a 3 pontos de acessos para os carrinhos dos pneus, e então aquilo é um caos. Ok, não tens isso noção. faz sentido então, porque é que que é uma coisa que fez confusão na transmissão na televisão, os carros, quando a corrida começou, a indicação do tipo de pneus não batia com nada, porque, por exemplo, os Red Bulls supostamente estavam com intermédios, mas Sim, não, sim. estava tudo com chuva. Sim, acho que a informação estava um bocado confusa. Eles acho que meter os... Basicamente eles devem fazer fazem um scan dos pneus para a organização, só que como tiveram de mudar à última da hora, e também houve uma falha elétrica também na grelha, Ok. por isso é que não houve uma standing start no fim de contas. Bem, uma grande confusão. Sim. Mas pronto, entretanto a corrida lá começou. A sério, não houve uma standing start porque não havia luz no... Sim, não Estás havia a luzes. brincar? Sim. Opa, essa é surreal, essa nunca tinha ouvido. Yeah. Ok, pronto, é sempre. Por isso é que é. Lá está. Por isso é que vocês podem contar neste podcast com informação privilegiadíssima, porque nós enviamos repórteres ao local, sai-nos do bolso, vocês sabem lá quanto é que isto custa, para vos trazer este tipo de informações. Ai, meu Deus. E pronto, ficam a saber. Portanto, corrida começa. Não está a acontecer absolutamente nada, tirando aquele pequeno aquele evento que já aqui referimos, que foi o Stroll a partir a asa da frente e ir às boxes. O Latifi também teve um mini acidente, nada de especial. Isso é uma coisa só também. Só um beijinho das Só dá barreiras. assim um beijinhozinho, também nada de particular. E depois começam então a estratégia a funcionar. Não, mas calma, temos de falar do facto de Leclerc ter desaparecido imediatamente depois É deste verdade. Sim. É verdade. Tipo, ele estava com um ritmo Muito rápido, inacreditável. Eu gostei muito, Inacreditável. foi um bom trabalho aqui da Ferrari, com o Sainz a aguentar toda a gente atrás, e o Leclerc a ir embora completamente. Não sei quantos segundos é que ele já tinha metido sobre o Leclerc, sobre o Sainz. Pá, 5 ou 6 pelo menos. Foi em 15 voltas?
20 voltas, Nem por isso, aí, não é? nem isso. Nem isso. Pá, foi incrível, foi absolutamente incrível o trabalho do Leclerc, e estava Vamos tudo passar à feito frente ou não? Já para que o percebemos, Leclerc ele desapareceu. vencesse o Grande Prémio do Mónaco, o primeiro Grande Prémio em casa, Que Grande Prémio que ele acaba nunca sequer. termina, É verdade. e estava com o melhor carro, com a melhor equipa, com tudo Tinha tudo para dar certo. ganhar. Eis quando uma infame comunicação entre o engenheiro de corrida de Sainz e Sainz acontece. Então, vamos só recapitular. Temos Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, Pérez em terceiro e Verstappen em quarto. O que é que para ti seria a estratégia Portanto, dois Ferrari natural e da dois Red Ferrari Bulls, não é? e da Red Bull? Assim, para mim, e sem assim tanto hindsight, porque o Hamilton em 2016, acho que foi, em que tinha feito exatamente isto, começou em Extreme Wets, fez pit stop direto para Slicks, e o Ricardo, mesmo estando atrás dele, porque o Ricardo, pronto, teve aquele pit stop estupidamente lento, não conseguia passar em intermédios, não conseguia passar. E aliás, nesta própria corrida tu vias o Gasly, que foi o primeiro a mudar para intermédios, tinha um ritmo muito forte, tipo, mais 5 segundos por volta mais rápido do que os gajos em Extreme Wets, mas não conseguiu passar o Albon, ficou preso atrás dele, pelo simples facto de, ok, tu tens uma vantagem de 5 segundos, mas só há uma linha seca, portanto tu com os teus intermédios vais tentar ultrapassar a linha molhada, não consegues, é arriscado demais. E para além de ser muito difícil ultrapassar para começar no Mónaco, portanto, para mim a estratégia óbvia da Ferrari era ficarem em pista até ser a altura de mudar para slicks. Só que a Red Bull forçou um bocadinho a mão, não sei porquê, não é? Eu percebo porque é que a Red Bull fez, tinha uma paragem basicamente de graça, portanto o Pérez, quando parou para intermédios, já tinha uma vantagem de um pit stop para toda a gente, menos para o Max, portanto basicamente estava a parar de graça. E é verdade que o ritmo do Pérez em intermédios era forte, e a Ferrari entrou em pânico e disse, temos de fazer alguma coisa, vamos parar. Sim. Só que o Sainz recusou-se a parar várias vezes. Aliás, e bem, não é? chegámos ao ponto. Não. E bem, até um certo ponto. Ele tinha razão em termos de estratégia, Mas era Paulo Leclerc, não era ele. mas a equipa estava a fazer as coisas com uma visão diferente. Portanto, ele acabou por lixar o Leclerc, a verdade é essa. Mas teve imensa piada o rádio dele para o engenheiro. Houve uma altura em que o engenheiro lhe disse: "Box this lap for intermediates. Please confirm." Nada. Ele chegou à última curva e o engenheiro diz-lhe: "Ok, stay out." And he's like, "Copy, stay out." Isto foi o engenheiro a tentar parecer que estava em controle da situação. Sim. Que o Sainz estava a fazer aquilo que ele tinha pedido. Não perdi a face. Eu ainda mando qualquer coisa nisto. Foi isso. Não, mas foi um bocadinho deselegante. Eu compreendo a perspectiva do Sainz. Ele estava em primeiro e era essa, e de facto era a estratégia a fazer. Agora, ao mesmo tempo, Não faz sentido chamar o Leclerc nessas condições. Quer dizer, se o Sainz fica, porquê que chamam o Leclerc? Não faz sentido. Sim. Mas o Leclerc acabou por ter intermédios por uma volta. Pois é isso, não faz Ele sentido. saiu, nenhum. fez uma volta e entrou a seguir logo Quer a dizer, seguir. meteram sempre atrás, ia ficar sempre atrás do Sainz. Meteram numa posição em que ia ficar sempre atrás do Sainz. Nunca iria conseguir ganhar o Grande Prémio. E depois, diz? Mas porquê? Isto não faz sentido na minha cabeça. Nem na O tua, quê? nem na de ninguém. Porquê que Não, porquê que o eles mandaram queriam lá? reagir à Red Bull para não serem undercut, sem perceberem que não precisavam de ser undercut, porque basicamente podiam ficar em pista com o wet e que a Red Bull não ia conseguir passar. Pá, Sim. Basicamente o que eles pensaram foi: se a pista demorar muito tempo a secar, eles vão chegar com intermédios, com 5 segundos de vantagem, e vão passar por nós. Sim. Pronto, foi por isso que a Ferrari parou. Ok. Agora, a verdade é que já havia exemplos em pista, portanto o Gasly e o Albon, ou o próprio Hamilton e o Ocon, de pilotos que pararam para intermédios, que chegaram aos gajos de Extreme Wets e que não conseguiram passar. Aliás, o próprio ritmo do Pérez, não sei se por graining ou se por overheating ou o que é que se passava com os intermédios, mas ele, nas voltas em que saiu, fez 1.23, 1.25, 1.28, 1.29. Portanto, ele estava a perder imenso ritmo Sim. à medida que ia usando os intermédios
imediatamente em 4 voltas. Portanto, isto continuava a ser muito mais rápido que os Wets. Os Wets estavam a fazer um 35. Portanto, ele estava a continuar a apanhar os gajos na mesma. Agora, esse ritmo e essa vantagem estava a reduzir rapidamente. Portanto, para o Leclerc, nessa altura, onde já tinha sofrido o undercut, tipo, essa outra questão, tipo, na altura em que o Leclerc parou, ele já tinha undercut, já tinha sido feito. undercut pelo Pérez. Já estava feito. Aquilo o receio naquele momento da Ferrari era só meter o Leclerc à frente do Verstappen. Foi o único pânico deles. Eles obrigaram o Leclerc exato. a parar aquilo, porque se o Leclerc faz mais uma volta nisto, pode perder uma posição eventualmente aqui para o Verstappen. não. Foi o pânico deles. Entraram em pânico. Não fazia o mínimo sentido. Nenhum. E depois, a segunda vez em que o Sainz lixou o Leclerc foi quando de facto decidiu parar para slicks, na volta em que o Leclerc ia parar para slicks. E claro que houve também uma falha de comunicação dentro da própria equipa, portanto eles... Não, a culpa Chamaram não foi do Sainz aí. A equipa que teve pessimamente manda parar o Sainz na volta em que manda parar o Leclerc. Não faz sentido. Eu não sei se foi a equipa que mandou parar o Sainz, foi o Sainz que chegou a meio da volta e disse vamos parar para slicks. Mas a sim. equipa tem que dizer que não pode entrar naquela volta. Não, eu estava a quer ouvir o dizer, rádio dele e foi isso que eu percebi. Foi a isso equipa que eu tá estava na- a perguntar. a equipa é que Pronto, tem que o tomar rádio essa tá decisão. na- O piloto aí não sabe como é O que é. piloto pode pedir para parar. Não, Sim, mas claro, não pode. sabe Então, se o piloto em Leclerc- pista que... Sim. Não, o piloto em pista é que sabe bem. O Percebes o que eu piloto estou a pede dizer? para parar. Sim, é o que eu estou a dizer. O piloto pede para parar porque sabe pelas condições de pista que está boa Claro. para slicks. E depois a equipa tem de comunicar entre eles, porque a questão não foi o Sainz parar nessa volta. A questão foi não haver a comunicação para a garagem do Leclerc para ele não parar na mesma volta. Certo. Porque eu acho que se o Sim. Leclerc tivesse ficado em pista em intermédios, tinha acabado à frente do Sainz, sim. do Max. Era Porque, isso. aliás, Naquele momento era a nessa única altura- preocupação. Sim, e porque nessa altura os intermédios ainda eram mais rápidos do que os slicks, pelo menos nas primeiras 2 ou 3 voltas, porque os slicks demoravam algum tempo a ganhar temperatura. E então, uma sequência de tiros no pé por parte da Ferrari. Sim. E depois veio outra que foi, ao pararem o Sainz, pararam-no cedo demais. Porque lá está, ele acabou por perder a posição para o Pérez, porque os intermédios ainda eram mais rápidos do que os duros na primeira volta. Portanto, tu nessa situação vais ser overcut e queres ser o segundo a parar, não o primeiro. E o que aconteceu, o Sainz acabou por culpar o Latifi, que passou por ele na pit exit e depois demorou um bocadinho de tempo a deixá-lo passar. Mas a verdade é que não foi isso. Não foi nada, não teve nada, quer dizer, é capaz de ter perdido um bocadinho Foi de tempo, péssimo. mas ele até na volta a seguir, portanto na volta a seguir a passar o Latifi, foi 2 segundos mais lento do que tinha sido intermédios, do que o Pérez tinha sido intermédios. E a verdade é que a in-lap do Pérez foi brutal. Tipo, o terceiro setor do Pérez na in-lap foi 3 segundos mais rápido do que a in-lap do Sainz. A in-lap do Pérez foi 5 segundos mais rápida do que a in-lap do Sainz. Também nessa altura os pneus dele já estavam um bocado mais em cima. É pá, talvez, mas o delta de performance na volta anterior não era 5 segundos, era para aí 1 ou 2, não era 5. Portanto, houve ali uma má jogada e pronto, e o Pérez fez uma in-lap muito boa e aguentou-se à frente do Sainz na outlap com pneus frios. E é verdade, tipo, aliás, era notório que o Sainz teve de levantar o pé imenso porque ele tinha os pneus prontos e o Pérez não tinha, mas simplesmente é complicado passar. E o Checo ganhou a corrida aí, no fundo. Pá, eu devo dizer, só para ficar aqui registado para candidaturas de emprego a Chief Strategy de qualquer equipa de Fórmula 1, que o que eu teria feito se mandasse na Ferrari era, mandava parar o Sainz primeiro antes do Pérez, portanto, para obrigar a Red Bull a parar o Pérez imediatamente a seguir reagir, ao Sainz, sim. a reagir, com intermédios nos dois, e ficava com a opção do Leclerc, só tinha que entrar na volta a seguir ao Verstappen quando ele tomasse a decisão que viesse a tomar. E tinha a corrida controlada. Mas atenção, Ponto. se o Sainz para intermédios, Não, Red Bull, diz. a Red Bull ri-se e diz: Ok, ganhámos 2 posições. Porquê? O Pérez não para logo a seguir Porque o também? Pérez... Não, para quê? Não, porque O Pérez mais ia demora que ninguém cobrir passa. o... Não. De certeza. Não. Repara, o Leclerc tem nesse momento quase uns 7 segundos ou 8 segundos sobre o Pérez.
Não, mas porquê é que o Pérez tinha de cobrir o que é que fosse? Ficava em pista até se fosse... Sim. Ficasse à altura Ficasse para em secos. pista. O Sainz era mais rápido com intermédios, quando eles fossem parar, fazia-lhes o undercut. Pronto. Ficava outra vez em segundo, voltava a recuperar a posição. Não, mas o Sainz também tem de parar outra vez. Não, mas estava com intermédios no entretanto. Portanto, e Sim, ganhavas tá o bem. tempo todo. E chegavas e não tinhas zero precisão em pista. Acabava atrás do Max e não conseguia passar. Não. Repara, o Pérez fez o mesmo e correu-lhe bem. Não, mas o Pérez não passou ninguém. Então como não O passou? Pérez só lhe Ele correu bem saiu em porque... primeiro. O Pérez só lhe correu bem porque eles pararam o Leclerc 5 voltas depois. Foi Exato. estúpido. Exato. Mas não precisavam de parar. Não. E era o que a Red Bull teria feito. Mas é o Se que eu estou eles a tivessem dizer. parado o Sainz, a Red Bull não parava. Até estavam para slicks. Parava. Não parava nada, achas? parava. Eles não são parvos. Parava. Não parava nada. Eu usava o Sainz precisamente para criar essa incerteza. Pois, Quando mas essa incerteza... eles começassem a ver que os tempos eram mais Não, mas rápidos. eles não tinham nada a perder. Oh, Tiago, eles não têm nada a perder. O que é que eles teriam a perder em stay out? Qual é que era o pior cenário? Era ficar em terceiro e quarto. Não. Sim. Então não Não, era. porque Era, Tiago. eles iam mudar. Claro, Eles iam mudar de pneus. Tiago, o pior cenário, se eles não parassem, era ficar em terceiro e quarto. Era o Sainz passava por eles, ficavam em terceiro e quarto. O melhor cenário era eles ficarem em terceiro e quarto. Portanto, não parando, o melhor cenário é o Sainz não conseguir passar por eles, eles ficam em segundo e em terceiro. Pronto, mas o Leclerc ficava claramente em primeiro. Está bem, então, mas é o que eu estou a dizer. Mas ao mesmo tempo, o Sainz e o Leclerc tentavam ficavam em primeiro e em segundo se não tivessem parado. Não, precisavas parar o Sainz. Não, o Sainz tem que ser ali, tem que ser isco. O Sainz não é estratégia para ninguém, o Sainz é isco. E Pronto. portanto, se eu quero lixar uma corrida a alguém, vou usar o Sainz. Porque Tá o bem, não Pérez ia precisas deixar correr a ninguém. cobrir o Sainz e o Verstappen estava a cobrir o Leclerc. Não ia cobrir ninguém. Ninguém ia Até cobrir ninguém. porque Estou repara, com o João era uma nesta. forma de colocar o Verstappen à frente do Pérez. Não. Era. Eles não iam fazer nada Claro disso. que iam meter o Verstappen à frente do Pérez. E ficava assim já feito. Não ia E acontecer. assim tiveram agora a posição desconfortável, que é ter o Pérez a ganhar, que é uma chatice. Não, para. A estratégia da Red Bull é simples. É uma Era chatice. fazer o oposto do que fazia a Ferrari. A Ferrari não parou, a Red Bull parou. Se a Ferrari tivesse parado, a Red Bull O não Sainz se parado. parasse, o Pérez parava a seguir para parava meter nada. o Verstappen à frente do Pérez. Não. Acontecia. Malta, Acontecia. Eles não são parvos. vamos seguir Pronto. viagem ou não? Vamos seguir, porque isto basicamente a corrida termina aqui. O que é que há aqui para testar? Exato. Não há nada para Vai falar. ser isso. Foi isto. Calma, falta o save of the season. Calma, Sim, que é do calma, Guan Yu Zhou. calma. Conta lá, Beatriz. Não, que é do Sainz, na verdade. Que é do levou Guan Yu Zhou. Levou uma mangueirada do Pérez e conseguiu. Levou o quê? O Uma spray. mangueirada? Pá, Isto é uma, esquece. isto é uma expressão. É o Isto é uma pós-verdade. expressão admissível. É o Isto é um pós-verdade. podcast família. É o pós-verdade. Mangueirada tipo com um spray, tipo de uma mangueira. Pá, vocês, a sério, juro-te, é o com cada pós-verdade uma que da parecem Beatriz. duas. Anyway, e então, Vá, e conseguiu avança. controlar Esquece, o João, carro muitíssimo bem, quase tão bem como Com o mindinho. o Zhou Guan Yu, que teve o carro a quase 90 graus e mesmo assim conseguiu voltar a pôr em pista. Foi uma manobra impressionante. Fiquei impressionada. Só para que se clarifique que estamos a falar do Carlos Sainz e do Guan Yu Zhou na mesma frase. Claro, podemos passar à frente. Exatamente. Fair point. Fair point. Imediatamente, ao pouco depois disto, também tivemos o acidente forte do Schumacher, que lhe valeu Credo. já um aviso pelo nosso amigo Gunther. Pá, Foi? credo, vocês Foi, viram já levou o isso eu primeiro não vi, aviso o que é aconteceu? Schumacher, isto está a apertar no budget, vê lá se te atinas. Ah, Mas é que pois. vocês viram, eu fiquei na dúvida, quando eu vi, fiquei na dúvida se aquilo tinha sido um acidente de um asa ou de dois, porque de repente Sim, o carro sim, estava sim. partido ao meio, não sei se isso aconteceu, porque não estava a prestar muita atenção, quando Sim, vi, sim, de sim, repente sim, assim, sim, será que foram os dois asos? O que é que aconteceu ali? Sim, Não. ali Foi só o Schumacher. ali o quick disconnect da caixa de velocidades funcionou bem. Sim. Aquilo é para ser mais fácil os Foi uma mecânicos desmontarem o demonstração, ele carro. está a poupar dinheiro a asa e ainda lhe Epá. estão a dar na cabeça. Foi forte. E foi estranho porque ele perdeu o carro na saída da curva anterior. Foi muito estranho. Mas É foi aquela um falta estouro valente. de, como é que se diz? Talento. Pois. É assim. É normal em filhos de pilotos. É o chamado. Não estou a perceber. Estamos a falar de quem? Do Max? Eu acho o Max um piloto ótimo. É o chamado síndrome Bem de visto. Mazepin.
Ataca pronto. todos. Cuidado. Tem de haver com um aquilo. Mazepin, não é? Se sair um, entra, fica o outro. É não isso, Não. é isso. Mas E foi o isto. Magnus já tinha desistido, não foi? Foi, tinha desistido para aí 2 voltas antes ou coisa ou 3. Mas Uhum. qual Sim, uma sim, coisa sim. especial? Ou Não, foi só. não lhe apetecia mais? Já está bom. Estava sem bateria ao carro, não sei. Acho que teve com as luzes ligadas a noite O toda. GPS já não funciona, estou Sim, perdido. qualquer coisa, não faço ideia. Pronto, depois tivemos safety car e acabou. E pronto. Depois E foi o a corrida normal. do costume. Depois foi 30 voltas a. Pronto, Beatriz, nas últimas. Houve uma. Diz, Desculpa, deixa-me só uma coisa interessante. Eu gostei da diferença de estratégia entre o pessoal que montou pneus duros e o pessoal que montou pneus médios. Portanto, quase toda a gente deu pneus duros e teve imensa dificuldade em aquecer os pneus. Aliás, foi em parte por causa disso que o Sainz também perdeu bastante tempo na outlap, porque os pneus duros eram os mais difíceis de aquecer. Só os Red Bull é que meteram a médios, não foi? Que estou lá na capaz frente, de né? ser. Os Ferrari meteram duros. Lá à frente sim. Os Red Bull foram com acho que médios, o os Norris também Mercedes foi com meteram- duros. Os Mercedes não Acho que têm os Mercedes também meteram médios. Acho que sim também. Mas pronto, o pessoal que meteu o duro estava cheio de medo de que a corrida chegasse até ao fim. Enquanto que o pessoal que meteu médios pensou: opa, isto vai haver um acidente de avião mais tarde ou mais cedo e vamos passar meia hora atrás do safety car, portanto isto vai ser uma timed race. E foi de facto o que aconteceu. Mas o que teve mais piada foi o Alonso que meteu médios eles estavam preocupados que os pneus não chegassem ao fim, então ele simplesmente conduziu a 5 segundos do pace. Pronto. E toda a gente atrás dele, pronto, que se aguentasse. E às vezes havia um gap de 40 segundos entre o Alonso e o resto, porque o Alonso estava a guiar. Tipo, Era o grupo da frente. Uma velhinha no domingo, não é? Tipo, foi Era o grupo da tirar o frente e o carro. pelotão. E tinhas o grupo da fuga. Dizia grupo Alonso e Exatamente. depois o pelotão lá à frente. Pá, não, era assim uma Ou ao coisa. contrário, o ridícula. Alonso era o líder do pelotão Exatamente. e depois havia o grupo da fuga, exato. É Pá, isso. uma coisa completamente absurda. Entretanto, o Ocon também teve uma mensagem engraçada que foi: pá, disse para a equipa, epá, digam ao Alonso para se despachar que eu estou fora dos pontos e não consigo ultrapassar ninguém. Não, mas a questão é que ele se calhar era mais provável ultrapassar com aquele tampão ali à frente do que sem o tampão ali à frente, não é? Não sei, digo. Pois, eu. é verdade. Talvez não. Talvez possível. não, entravas ali naquele comboio e não dava para fazer nada. Pronto, enfim. E foi isto, foi assim. Chegámos assim ao final do nosso grande prémio com a vitória do Checo Pérez, a 4ª na sua carreira, a primeira do mexicano no Mónaco. Aliás, este é daquelas efemérides, sempre que o Pérez ganhar qualquer coisa vai ser a primeira vitória do mexicano. primeiro mexicano. Neste circuito. E o que é que Com foi um este comentário comentário? interessante Qual foi- do Christian pois é, Horner, isto não é? aqui. O que é que Sim, ele disse? perguntaram-lhe se. Pronto, agora o Checo está a 15 pontos do Max, só 15 pontos do Max. Vão deixá-los correr ou como é que é? Aliás, foi o Rosberg que lhe perguntou. E o Horner disse. Deu uma resposta a Horner em que basicamente não disse nada. Disse que sim, está bem, se calhar e tal, não sei o quê, e agora ainda é cedo na época, e agora acho que sim, vamos ver, e depois no fim logo se vê. Foi no fim que ele disse. A introdução Deixou a livre ideia do de- João. Gostei, Citar. gostei. Deixou a ideia de que os ia deixar correr sem dizer que os ia deixar correr. Ok, ok. Portanto, basicamente, quando não os deixar correr, ele disse: mas eu nunca disse que os ia deixar correr. Sim, exato, Com- exato. Tem sempre aquele fallback, sim. Mas deixou assim no ar a ideia de que era uma coisa livre, mas eu acho que todos percebemos que não é João, coisa livre nenhuma, não é? estás a ver porque é que eu digo que o Pérez parava se o Sainz parasse? Pá. Parava. Malta, Portanto, vamos aos standings enfim. então. Vamos à classificação então. Beatriz, como é que está a classificação de pilotos e de construtores? Então, de pilotos, em primeiro lugar, o Max continua a reinar com 125 pontos. Muito bem. Depois, Charles Leclerc com 116 pontos. Sérgio Pérez, aos tais 15 pontos do primeiro colega de equipa, com 110 pontos. George Russell, em quarto lugar, não estava à espera desta, 84 pontos. Carlos Sainz com 83. Lewis Hamilton em sexto lugar, com 50 pontos. Seguido Lando Norris em sétimo com 48, Valtteri Bottas com 40, Esteban Ocon com 30 e em décimo lugar temos Kevin Magnussen com 15 pontos. É de facto, João, só reforçar esta nota que Carlos Sainz é o Ricardo da Ferrari, porque com o melhor carro
Não consigo virar mais os olhos para dentro da cabeça. O senão melhor nunca mais carro voltam. do, Espera, do, eu acho da que os competição, teus olhos neste momento estão tá só apontados em para a tua quinto. nuca. Claramente underperforming. Beatriz, Ok. desculpa, e construtores? Os construtores, em primeiro lugar, a Red Bull com 235 pontos. Em segundo lugar, a Ferrari com 199. A Mercedes com 134. Em quarto lugar, a McLaren com 59. A Alfa Romeo com 41. Em sexto lugar, a Alpine com 40 pontos. Depois a Alfa Tauri em sétimo lugar. Em oitavo, a Haas com 15. Em nono lugar, a Aston Martin com 7 pontos. E em décimo lugar, a Williams com 3 pontos. E fico feliz Muito de bem. anunciar que este ano todos os construtores têm equipas. Têm pontos. É verdade. Tem pessoas que contrataram, conseguiram. E é bom ver que há Têm construtores equipas, que. como também têm pontos, que foi uma coisa que não acontecia isso. pelo menos há 2 anos. Exatamente. Beatriz, e a nossa fantasy? Oh meu Como é que Deus, tá? ainda bem que perguntas, Tiago. Estou entusiasmadíssima para vos dar os Mas rápido, resultados. que nós temos pouco É tempo. isso, Beatriz. Baixa lá isso rápido, vá. Como é que foi o Mónaco? Vá, diz lá. O Mónaco, em primeiro lugar, a equipa Claude Ruel Team One com 240 pontos. E depois Uau. tivemos 3 segundos lugares em que eu fui a primeira, a minha equipa Smooth Operation, com 237 pontos. Como assim essa primeira é igual, temos pontos? Tipo, Não é. Portanto, Sou a venda primeira aparece em dos primeiro lugar. segundos. Depois o outro segundo lugar, Gauss Push. E a seguir I Saw the Signs, que é a minha equipa B. E depois, em terceiro lugar, Rajada com 222 pontos. Rajada também está com uma consistência monstruosa. E vocês? Estou à vossa procura. Eu nem vale a vocês pena, estão isto tão eu cá já para desisti. baixo que eu nem sei. Olha, mas o que é isto, pá? Eu já desisti disto. Marcos Lauren Racing, eu adoro este nome. Obrigada, Parrufo. O João está em 27º, ficou em 27º. Sim. Com 184 pontos. E tu, Tiago, onde é que tu Foi um estás? desastre, foi número 50. 50, Papai Amos com Violência. 156 pontos. Não está fácil. Ok. Olha, e queria no só overall? fazer o Raghunathan, João, vai lá Exato, Raghunathan. é isso. O Raghunathan, em que tivemos Latifi como Turbo Driver, correu mal. Mas o Mega Driver, o gajo até tem azar, Exatamente. pá. Ele tem azar. Depois ele meteu o Mega Driver no Leclerc porque já estava à espera que houvesse acidente. um cataclismo. Que exato. gênio. Exato, correu mal. exato. Que Correu mal. gênio. Pena. Mas eu já Mas mesmo assim ficou em último. Apesar disto, ficou em último. Então conseguiu. Temos Pá, então no é overall em primeiro mágico. lugar. Conseguis ficar em último com o Mega Driver. Isto é Por favor, preciso Tiago. skills. Foca, garoto. Em primeiro Incrível. lugar temos Honey Badger F1 com 1548 pontos. Em segundo lugar, Rajada com 1536 pontos. E em terceiro lugar, Jagunços do Porpoising com 1480 pontos. Já tinha saudades de dizer estes nomes. E estás em que lugar, Beatriz? No geral. Eu sou a primeira! Estou em nono lugar. Estás em nono com lugar. 424 pontos. E agora Top vamos à 10. vossa procura. Vamos à vossa procura. É, pá, Só também um não bocadinho. abuses, não estou assim tão Não, longe. estou literalmente a 31º. fazer. Estou a fazer scroll. Heidi Burger, do João, em 31º lugar, com 1318 pontos. E a equipa do Tiago está. 43º. 43º, com 1242 pontos. Estou a Lá gostar está. desta fantasy. Cada vez que haja mais equipas, mais pessoas a juntarem-se, que é para tornar isto uma classificação mais, como dizer, digna. Deprimente. Exato. Mas sempre temos aqui o Hulk Smash, que o ano passado teve durante bastante tempo primeiro lugar. entre os 3 primeiros, está em 55º. Portanto, isto claramente Exato. é uma época atípica. Eu estou muito contente. É sinal de navice. Não é. Seja assim. É um bocado isso. Muito Não bem. sei E o se nosso é piada. casinho de domingos? É verdade. Foi uma desgraça. Vamos passar isto rapidamente. Perdemos todos o nosso dinheirinho todo. Pronto. Uma vez Passamos mais. a 5 euros. A Beatriz continua a dominar. Cada vez mais. Eu não sei o que é que se passa Porquê, Tiago? Isto é com este incrível. universo. Com o meu Isto é o- sucesso. Pá, Esta isto é o sorte fim do mundo. principiante. Isto é o fim do Esta mundo. sorte principiante é uma Pá, coisa olha, eu- inacreditável. Ó João, Vocês isto não vai ser acreditam em mim. como no Blackjack. Devíamos poder apostar nas escolhas dos outros. Eu quero apostar nas apostas da Beatriz. Sério. Mas pronto, nós tínhamos para ganhar a corrida apostado no Pérez, no Sainz, no Max e no Russell. Claramente nenhum deles ganhou. E para o top 10, Albon, Gasly, Stroll, Népia. Também nenhum deles Zero. top 10. Zero. Incrível. Portanto, agora para a corrida que vem,
Que é Baku. Que é o Grande Prémio Baku. do Azerbaijão, em Baku. Diz-me Eu vou pôr 5 aéreos no Pérez para fazer uma dobradinha de vitórias. Simplesmente porque meter dinheiro no Max basicamente vale a pena, não é? Porque Não as odds rende. são tão fraquinhas. E vou meter 10 euros no Ricardo, que caiu para fora do top 10. Tal que tem sido a tristeza. época dele. E como o Ricardo se dá sempre bem em Baku, fora quando o Max se espeta nele, aí não se deu muito bem. Vou meter 10 euros nele, cheio de fé, e vamos lá ver o que é que dá. Beatriz, quais é que são as tuas apostas? Eu acho que o Leclerc vai ganhar a corrida. Por acaso o Pérez também era uma boa aposta, mas eu acho que o Leclerc vai ganhar esta corrida. Ok. Quantos euros? 3 euros no Leclerc. E vou pôr 2 euros no Ricardo, João, só por solidariedade, porque falei tão mal dele este episódio que vou apostar que ele fica no top 10. Muito bem. Remorsos. Muito Se calhar. Eu vou meter 5 euros no Pérez, desculpa, no Leclerc, assim é que é, 5 euros no Leclerc e 5 euros no Ocon. Fortíssimo. É isso, para chegar ao top 10 Ocon. Malta, Ocon, se estiveres a ouvir, força. Um abraço. Um abraço. E força nisso. Diz, Beatriz. por falar, podemos recitar um bocadinho a conversa que estávamos a ter antes. Por falar em pilotos que vocês acham que não estarão cá para o ano, quem é que vocês acham que já falámos um bocadinho sobre isto, mas podemos partilhar com os nossos ouvintes. Quem é que vocês acham que não estará na Fórmula 1 para o ano? Uma aposta, 5 euros, só num O piloto. Hamilton. O Hamilton. Ok, Tiago? Está a pensar, não vês as engrenagens? desculpa. Não estou a Olha ver porque eu não vejo o vosso olha o fumo. vídeo. Não vês o fumo? É uma excelente questão. Sabes que eu se calhar eu diria Schumacher. Pode não ter lugar para o ano. Ok. Ou assim mesmo na loucura, apesar de eu achar que não, mas só para ser polémico, Ricardo. Ok. Epá. Então 5 euros no Schumacher ou no Ricardo, João, 5 euros no Hamilton. Mas quem é que mas isto ninguém me falou em dinheiros. Pensa, imagina, se tivesse uma arma à cabeça, estás a ver? Gun to your head. Tipo, quem é que tu achavas? Eu acho que vai ser mesmo o Latifi. Eu acho que para o ano o Latifi não está cá. Mas pronto, vamos ver. São aqueles envelopezinhos fechados, estás a ver? Que podemos abrir depois no Ok. final do ano ou para o ano e Tá ver bem. quem é que tinha razão. Logo vemos. Antes de irmos para os bordalhanços e fecharem beleza este episódio, nota também de destaque para as 500 milhas de Indianápolis. É verdade, é aquela outra corrida que acontece este fim de semana todos os anos, e desta vez houve nomes familiares para fãs de Fórmula 1 a fazer um brilharete. Houve Marcus Ericsson, vencedor, no final de contas, e Grosjean. houve também acidente fortíssimo de Romain Grosjean, Nunca que sem dúvida chegou ao rádio e disse: o Ericsson bateu-me. Mas não, o Ericsson estava muito mais lá à frente e de facto desta vez também não foi o Ericsson que lhe bateu. Mas foi uma corrida muito interessante. O Scott Dixon liderou grande parte da Outro corrida, nome com o Alex familiar. Palou atrás, creio que eram companhias de equipa, iam trocando de liderança para poupar combustível, porque de facto é uma daquelas coisas que faz parte da estratégia de Indianápolis, é reduzir o número de paragens ao mínimo. E depois chegámos ao fim da corrida e o Alex Palou um teve... bocado tipo ciclismo, em que um vai a puxar o outro. Sim, Que engraçado. exatamente, sim. E depois o Alex Palou acabou por cair cá para trás porque houve uma caution, um período de safety car em que ele não conseguiu parar por uma razão qualquer. A pit lane estava fechada e ele parou e depois teve de ser penalizado, basicamente caiu cá para trás. O Scott Dixon também teve uma penalização, teve de fazer um drive-thru no final da corrida e parecia tudo alinhado para que o Patricio O'Ward marcasse a segunda vitória mexicana do dia, Da McLaren. mas o próprio da McLaren. E eis não quando aparece Marcus Ericsson vindo do nada e se catapulta para a frente da corrida com um ritmo avassalador. No fim, houve um safety car que anulou essa sua vantagem e deu ao Ward a possibilidade de tentar ultrapassar, mas o Ericsson aguentou-se que nem um valente para ganhar a corrida. E pronto,
o mal respeitado Marcus Ericsson, que saiu da Fórmula 1 sem grandes resultados, acabou por se sagrar vitorioso numa das maiores corridas do mundo, não é? Ainda Portanto, bem. Grosjean Bom para à ele. esperança. Talvez. Por falar em pilotos de F1 que se mudaram para o outro lado do Atlântico, vocês viram que o Kimi vai para a NASCAR? Não, o Kimi vai brincar na NASCAR. Está bem, não interessa. Mas não se Tá reforma bem. totalmente, é giro. Estou capaz Sim. de ver a corrida, sou capaz de ver Sim, essa corrida. era isso ou comprava um cortador de relva lá para casa. Ou isso. Daqueles conduzes, Why not? sabes? Sim, E sim, falaram sim, disso sim. e ele é está fã. bem. Mas Ele pronto, é super falando em NASCAR, vamos saltar para o nosso bardalhanço? Vamos. Siga. Bardalhanço da semana. Então, os bardalhões desta semana vêm dos Estados Unidos, tal como as 500 milhas de Indianápolis, e vêm da NASCAR. Da NASCAR? Da Nice Da Car, Nice Car. que são aqueles carros que são nice, são os Nice Car. Ai, tão Jesus. Vem da NASCAR, em que o Sr. Kurt Busch, creio eu, acho que era o Kurt, não era o Kyle, teve um É furo. um Bush, seguramente. É um dos Bushes. Teve um furo e quando estava a tentar entrar para as boxes, veio um outro senhor cujo nome eu nunca ouvi falar na vida, chama-se Chastain, não sei quem é, e que de facto lhe manda um estouro e vai direitinho contra o Chase Elliott, que é outra estrela da NASCAR, que já foi campeão e já ganhou as 500 milhas de Daytona. E portanto parece parece tipo pinball, em que ou snooker, aliás, em que um bate no outro, o outro vai bater no outro e acaba tudo no meio da pista aos bocadinhos. Foi um acidente aparatoso. Com a oportunidade de um Airborne também. Sim, e aliás houve muitos candidatos às bardalhanças essa semana, Foi não rico, só, não não foi? só no Foi um Mónaco. fim de semana rico. Foi as Henriques Bardalhanço. Estava a ver aqui, Houve o Colton João. Herta que que levantou voo nos treinos para a Indy 500, e depois houve vários também no Mónaco. Diz, Beatriz. Estava a ver aqui que alguns comentários sobre como os travões dos carros NASCAR não são assim grande coisa. Portanto, não havia Não. que Eles não havia não grande travam. coisa que ele. Pois exato, não são feitos para travar. Inclusivamente, acho que o gosto foi o Kevin Magnussen que disse que estes travões não são feitos para travar. E pronto, Não, é eles pena, não mas acho que ele travam, não não precisam. podia ter feito grande coisa. Mas é engraçado ver aqui nos comentários, não sei se vocês repararam nos comentários do Instagram, o choque cultural que é aquilo que eu assumo que sejam os europeus a dizer que este é o desporto mais estúpido, o desporto motorizado mais estúpido de sempre. E os americanos a dizer, estou só à espera dos comentários dos europeus que não percebem nada de NASCAR a dizer que isto é estúpido. Achei engraçado. Eu não acho que seja estúpido, é diferente. Vamos ficar por aí. É diferente. São skills diferentes. Eu acho que há. São skills, Aliás, competências diferentes. Ah, São sim, exigidas. tu falas nisso, falamos nisso, mas por exemplo, tens o Jimmy Johnson, que é uma estrela da NASCAR que teve imenso sucesso nos últimos 15 anos, que agora está a tentar ir a indicar, e é verdade que a primeira época dele foi complicada, mas agora está a ter resultados interessantes, tanto em ovais como em road courses. Portanto, acho que há ali talento, e a verdade é que os pilotos acabam neste ramo de desporto motorizado porque há muito dinheiro, não é? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo as corridas são interessantes. Há sempre muitas ultrapassagens e depois, claro, sabe, acidentes com muito fogo e muitas explosões que os americanos adoram, não é? Do ponto de vista de mecânica, não esqueça que isto é um motor de um caminhão. Sim, e o próprio carro em si é basicamente a tecnologia que ali está, é dos anos 60. Aquilo não só, Mas aquilo só tem tipo 4 mudanças. 4, não sim, tem muito talvez. mais, não é? Sim. Mas tipo, a suspensão ainda é tipo, basicamente não tem. Acho que este ano a nova geração já tem suspensão independente, que é uma coisa que no resto do mundo foi introduzido para aí nos anos 70, uma coisa assim. É lá. Exato. Tecnologia. High-tech. Mas ao mesmo tempo, e eu tenho um rapaz que foi meu colega na faculdade que é engenheiro de corrida do Kyle Busch, há muito desenvolvimento a acontecer para tentar compreender estes sistemas de suspensão antiquados. É sério? E para tentar, sim, e mesmo em termos de aerodinâmica, eles fazem mais desenvolvimento, ou tanto desenvolvimento como os gajos da IndyCar fazem. Ok, estou surpreendida, não estava nada à espera. Para tentar maximizar e reduzir o drag e fazer tanto downforce quanto possível.
Portanto, há ali muito desenvolvimento, apesar da tecnologia ser antiquada. Portanto, é interessante. Ok. Muito Interessante, bem. de facto. Fica assim fechado mais um episódio. Como já aqui dissemos, Calma. o próximo grande prémio. Diz, Beatriz. Antes de fecharmos o próximo episódio, diz lá aquilo que quis dizer. O próximo grande prémio é Baku. Baku. E o grande prémio a seguir a esse é o Canadá. Montreal. E depois vamos para Silverstone. O que Sim. na minha cabeça faz bola de sentido se pensarmos nos Nada, objetivos zero. de sustentabilidade da Fórmula 1. Sim. Desculpa lá, eu queria só dizer isto. É completamente É mais ou menos idiota. caminhos de Imola. Mónaco, É mais ou menos caminhos de veja- Imola para Miami e para Barcelona. Exato. Qual é que é a Também ideia? faz todo sentido. Continuo sem perceber o porquê deste calendário. Por acaso, tem-se falado, não sei se já para o ano ou não, mas que fazer um campeonato de mundo por regiões. Portanto, organizar os grandes Que é o prémios que faz por, sentido, por não é? 3 regiões. Obviamente. Claro. Yeah. Então, Tens uma época asiática, uma Isso. época europeia, uma época americana sim, e pronto. sim. Quase Não estilo percebo a ideia. campeonato de resistência. Em que tens Sim, o- por exemplo. tens o Um que tens pequeno por regiões, comentário, não é? porque acho que isto não faz sentido nenhum. Estava a pensar nisto e estava a falar com o Tiago. há Mais bocado. alguma coisa Isto realmente inoportuna é queiras dizer, Beatriz? Ou podemos Não. terminar o programa? Podemos terminar, está bom? Vá lá, Obrigada. Já obrigado. me queixei. Já está tudo. Pronto. Já sabem, próximo grande prémio, dia Coisa. algures de. Não é este fim de semana, no outro do feriado. Portanto, acho que é. Olha, é dia 12, não é? 12. Dia 12. 11? 12. 11 e 12. 12 de junho, Sábado. exatamente. Portanto, para quem é de Lisboa, pode celebrar quem quer que ganhe essa vitória até largas horas, depois tem feriado no dia seguinte. Para quem não é, azar. Tenham uma boa semana, bom trabalho e até lá. Até à próxima. Adiós. Is that a podium, boys? Is that a podium? That's a podium. Last place at the end of lap 1 comes home to win. What the is this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it?